partir de hoje a gente vai falar um pouco sobre encontros, algumas mensagens sobre os encontros. Essa mensagem eu revisitei, essa mensagem ela já foi pregada aqui na igreja, você talvez lembre, né? Foi no ano 2016, né? Só tem 5 anos isso. E quando ali olhando os sermões no computador eu vi encontros marcantes, eu pensei, essa mensagem tem um pouco a ver com o tempo que nós estamos vivendo, onde a gente tem dificuldade de se encontrar por causa da pandemia. A gente tem dificuldade de ir na casa de alguém, quando vai rapidinho e olhe lá. Muitas pessoas estão tendo dificuldade de se encontrar com familiares, principalmente de mais idade, por causa dessa pandemia. Então, durante esses domingos, eu quero falar com os irmãos sobre encontros marcantes, encontros com Jesus, encontros que mudam vida, por isso são marcantes. Pouco mais de 27 anos eu tive esse encontro marcante, encontro que mudou minha vida. Dali para frente, muita coisa foi mudando e transformando, e ainda está transformando, porque encontro com Jesus é todo dia, toda hora. Não é uma vez só, naquele dia em que você disse sim para Ele. Não, encontro com Ele é todo momento. É igual nossa vida diária, a gente quer se encontrar com as pessoas, a gente se encontra com as pessoas. E pensar nesses encontros marcantes, tem muitos na Bíblia. Não vou conseguir falar de todos, mas alguns mais específicos. A gente tem lá o encontro de Jesus com aquela mulher adúltera, por exemplo, que foi jogada aos seus pés e Ele perdoou. Com Zaqueu, que encontra-se com Jesus e deixa de ser corrupto. Esse é um encontro que a gente ora que acontece aqui no Brasil, né? Alguns aí se encontrarem com Jesus e serem como Zaqueu, deixar de ser corrupto. Mateus, que deixou um cargo público depois de se encontrar com Jesus, seguiu, se tornou um discípulo, tem um evangelho com o seu nome, uma carta, um livro, né, melhor dizendo, com o seu nome, o Evangelho de Mateus. Pedro, que se deixa de ser pescador de peixe e se transforma num grande apóstolo, pescador de homens. Encontros que foram marcantes, transformadores. Não significa também que ao encontrar-se com Jesus eu deixo de fazer o que eu estou fazendo, mas aquilo que eu faço melhor. E agora eu faço de forma aperfeiçoada para que o nome de Jesus seja então glorificado. A gente vai então conversar sobre alguns encontros, e hoje eu queria falar sobre encontros que trazem um significado, uma significância para as nossas vidas, nos ensina prioridades, nos ensina a colocar a prioridade correta no nosso dia a dia, né? Porque prioridade é uma só. Quando se bota no plural, algumas deixam de ser prioridade. Então, o que é prioridade na nossa caminhada cristã? Eu convido então você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versos 57 a 62. A gente vai falar sobre 3 homens aí que tiveram um encontro com Jesus. Eu começo falando que esses 3 não tiveram um encontro marcante, não foram marcados, mas porque não deixaram. Lucas 9, 57 a 62, que diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei, por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é pronto para o reino de Deus. O capítulo 9 de Lucas, ele traz aí uma série de acontecimentos, e que vai culminando no seu final com esses versos que nós lemos.
E já começa ali com algo interessante, quando Jesus envia os seus discípulos em missão. Eles vão felizes, voltam bem-sucedidos, voltam alegres. Encontramos aí a multiplicação dos pães nesse texto, encontramos aí Jesus num monte, junto com os seus discípulos, e ali ele é transfigurado, ou seja, ali uma luz, um brilho, e aparece Moisés, Elias, e ali tem uma reunião entre os profetas, representado por Elias, uma reunião entre a lei, representada por Moisés, e uma reunião entre a promessa, representada por Jesus. Aquilo que a lei e os profetas falavam, estava ali encarnado nessa reunião, no Monte da Transfiguração. A gente encontra isso ali. Ali a gente ouve falar da traição, que Jesus seria traído, que Jesus iria morrer. E, de repente, surge um questionamento entre os discípulos: quem é o maior no reino de Deus? E Jesus usa o exemplo de uma criança, pega uma criança no meio da multidão, e ele diz: olha, quem não for como essa criança, não é apto para o reino. Tem que ser assim. Você quer ser alguém no reino, seja como uma criança. E Jesus usa isso aí de exemplo, uma criança de exemplo, não é à toa. Porque criança e mulheres nos tempos de Jesus não tinham valor. Triste isso. E ele está dizendo: olha, vocês querem ser alguém no reino, vocês não têm que se achar valorosos. Não. Vocês têm que servir, entendendo que vocês servem porque vocês foram chamados por Deus, não porque vocês têm algum valor próprio. Lembrando, abrindo um parênteses, que Jesus, quando veio, ele veio justamente para dar valor aos que não tinham valor, como aqui o exemplo, crianças e mulheres. Seu ministério foi regado de valorização da mulher, da criança, daqueles que eram deixados de lado. Fecha parênteses. E de repente, Jesus agora nesse texto mostra aí que 3 homens o procuram. 3 homens vão até ele. E tem um desejo sincero nesses homens de servir a Jesus. Se você ler o texto com calma depois, você vai perceber que tinha um desejo sincero de servirem a Jesus. O próprio Jesus vai dizer a esses homens, convidando algum desses homens. Mas esses homens não entenderam muito direito, não entenderam muito bem o que é seguir Jesus. Eu queria ler os versos 23 a 25 desse capítulo 9 de Lucas, que diz: aquele que quiser me seguir deve pôr de lado os seus próprios desejos, carregar sua cruz cada dia, para conservar-se junto de mim. Quem perder sua vida por minha causa, a salvará. Mas quem insistir em conservar a sua vida, a perderá. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, quando isso importa em perder a si mesmo? Jesus, quando ele desce do monte, que lá ele teve essa reunião, esse encontro com Moisés e Elias, ele chega lá embaixo, tem uma confusão formada, e ele vai ver que essa confusão é justamente porque os seus discípulos não conseguiram fazer um exorcismo, eles não conseguiram expulsar um demônio de uma criança, eles não conseguiram atender uma família, e Jesus então expulsa, e eles não conseguiram, acredito eu, olhando para o texto, primeiro, justamente por causa disso que está escrito nos versos 23 a 25, porque aqueles discípulos ainda não tinham entendido o que era seguir a Jesus. Eles ainda não haviam aberto mão dos seus desejos, voltaram de uma campanha muito boa, muito promissora, onde eles viram demônios sendo expulsos, gente sendo transformada, eles estavam se achando muito, mas quando tiveram um embate ali, perceberam que eles não são tantas coisas assim sozinhos. Mas também, no verso 46, diz que surgiu entre eles uma discussão, quem seria ainda o maior? Eles ainda não tinham entendido que o desejo deles, pessoal, os desejos de quererem ser alguém, deveria ser deixado de lado, porque eles não eram nada sem Jesus. É Jesus que faz toda a mudança na vida das pessoas. A nossa dependência como de uma criança para com seus pais, para com um adulto, é a nossa dependência para com o nosso Pai Celestial, o que nos torna alguma coisa.
É nesse encontro diário com Jesus é que nós vamos sendo transformados e mudados. É nesse encontro diário com Jesus que nós vamos dando equilíbrio para as nossas prioridades de vida, naquilo que nos cabe. Por isso Jesus vai dizer, olha, quem quer ser o maior, precisa então aprender a servir, porque quem serve, esse é o maior. Aquele que serve é esse que tem valor. E esse servir e esse ser maior é só no encontro. É só no encontro com Ele. E é esse encontro com Ele que eu tenho condições de ter um encontro com o outro. E aí, olhando para esses 3 homens, do finalzinho já praticamente do capítulo 9, que eu queria que a gente pudesse hoje sair daqui refletindo um pouco sobre esses nossos encontros com Jesus. A gente precisa entender que encontrar-se com Jesus tem um certo preço. A gente tem um preço para a gente. Olha aí que diz o verso 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: te seguirei por onde queres que fores. Por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus está dizendo para ele: olha, você quer me seguir? Só que é o seguinte, eu não tenho casa, eu ando a pé, não tenho carro. Inclusive, quando eu entrei em Jerusalém para ser adorado, eu entrei num burrinho emprestado. Eu não tenho bens materiais. Eu não tenho uma vida social que brilha na sociedade. Olhando para nós hoje, cristianismo brasileiro, o evangelho brasileiro, os mais valorizados são aqueles que têm uma vida financeira extraordinária, não é isso? Carrão, conta bancária gorda, e dá-se a impressão que a gente está bem sucedido. E aí Jesus vai dizendo: olha, não tem nada disso. E aí parece que Jesus jogou um balde de água fria no cara, e parece que sim. Será que então ele vai procurar Jesus pensando isso? Será que é isso que deu a entender? Na verdade, não foi bem isso. Tem um contexto aí. Lá em Mateus capítulo 8, verso 19, diz que esse homem que procurou Jesus era um escriba. Os escribas, você já ouviu falar nesse nome? Eram pessoas muito importantes para aquele tempo. Escribas eram homens respeitados, eram homens estudados, homens muito educados na arte da escrita. Alguns deles seguiam a seita farisaica, ou seguiam os fariseus. Eles transcreviam os textos bíblicos. Então, eles eram muito conhecidos, muito importantes para aquele tempo. E, por serem assim, tinham uma vida social bem sucedida. Se fosse nos dias de hoje, seriam aqueles que tinham altos salários, bem conhecidos na sociedade. Seriam homens que todo mundo queria tirar uma selfie, postar no Facebook, Instagram e vai por aí afora, esses negócios que tem de rede social. E a gente ia querer fazer isso. É igual quando a gente vai em congresso, vai dizer que você nunca foi no congresso, não quis tirar uma foto com o preletor lá, o palestrante. Acaba a palestra, você está lá na beira do palco assim: posso tirar foto contigo? Aí tira uma selfie, onde põe? Depois no bolso? Não, na rede social. Então os escribas eram homens assim. Homens conhecidos, acostumados possivelmente com boa vida, acostumados de deitarem numa cama queen, com ar-condicionado. Eram homens dessa forma. Pastor, tem problema nisso? Não, nenhum. Só que Jesus sabia que o que ele procurava, ele não ia encontrar caminhando com Jesus. Por isso Jesus vai dizer: olha, você quer vir comigo? Mas eu não tenho nem casa. Eu não tenho onde repousar a cabeça. Olha, os raposas têm lá sua casa, tem lá o seu buraquinho para entrar e se esconder. Eu não. Ele está dizendo para aquele homem o seguinte: olha, para andar comigo tem um preço. Ainda que nós entendemos, e é isso para a gente precisa tirar essa dúvida, que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo favor imerecido do Senhor. A gente não precisa fazer nada para ser salvo. A gente não precisa
pagar nada para ser salvo. Jesus já pagou por nós na cruz. Somos salvos pela sua graça. E graça é um favor imerecido. É algo que eu não merecia, mas Ele me deu mesmo assim. E como falei domingo passado, nós somos justificados por isso. Ou seja, Deus olha para nós, não vê o pecador Flávio, mas Ele vê o sangue de Jesus sobre o Flávio que o lavou. Mas aqueles que são salvos, eles mostram a salvação através das obras. Não que obra vai fazer diferença para a salvação, mas faz diferença para mostrar que eu sou salvo. E nesse pagar o preço, também exige de mim abrir mão dos meus desejos esses que vão contra aquilo que a própria Bíblia mostra para mim que está errado. Não são desejos errados que os homens colocam, mas que a Bíblia coloca. Como, por exemplo, querer se dar bem com o Evangelho. Seria isso que aconteceria com esse escriba, se ele não entendesse o que é seguir a Jesus. E por isso Jesus já fala para ele, olha, você quer me seguir, me segue, mas essa fama que você tem aí hoje como escriba, você não vai ter comigo. Pelo contrário, né? Se você olhar quem andava com Jesus, foi perseguido, morreu em cruz também, como o apóstolo Pedro, que morreu na cruz e pediu para que fosse de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo morre sozinho e preso. E assim por diante. Então o que a gente já aprende nesse nosso encontro com Jesus? A gente precisa entender que não é uma vida simplesmente de religiosidade. Não é simplesmente dizer, eu tenho uma religião, eu sou batista. Não é isso. Andar com Jesus é dizer, eu sou discípulo de Jesus. E eu pago um preço por isso. Eu pago muitas vezes o preço de não me corromper. Eu pago o preço de muitas vezes não mentir no trabalho. E assim por diante. Aí você usa a criatividade. A gente precisa entender que seguir a Jesus é abrir mão daquilo que muitas vezes é trazer prazer, mas que nos afasta do próprio Jesus. Que tira Ele de nós. Ou melhor, que nos afasta dele, porque Ele não sai de perto de nós. A gente tem a mania de orar, e a gente ora de forma errada nesse sentido, de orar a Deus, Deus vem até mim. E porque onde está o erro? Deus nunca foi. Deus continua, é nós que saímos. Então Jesus está dizendo para esse escriba o seguinte, olha, você está disposto a abrir mão da vida boa, da vida mansa que você tem, para me seguir, para andar a pé, para anunciar o Evangelho? O que isso traz para nós hoje, né, no mundo moderno que estamos, século 21, 31 de janeiro de 2021? Não é que eu vou abrir mão do meu trabalho, que vou sair do meu emprego, porque agora eu vou seguir Jesus. Não é isso. Mas eu vou aprender a entender que diante de Jesus, Ele quer transformar a minha vida ao ponto de eu ter o caráter dele. Ter o caráter de Jesus, eu preciso entender que algumas coisas do meu caráter deformado pelo pecado vão ter que sair. E isso dói. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Pecado é bom. Nossa, pastor, que absurdo. Mas, não, se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Se pecado não fosse bom, as pessoas não largavam ele. Ou estou errado? Lembram lá daquela ilustração do morango na lagoa de Fezes? Muitos aqui guardam essa. Parar até de comer morango depois dessa ilustração. O pecado, ele traz prazer para as pessoas. Uma vez conversando com uma pessoa que foi usuária de droga, ela dizia, pastor, usar droga é bom. O problema é o resultado que ela traz depois. O problema é a consequência que ela vai trazer depois. Problemas físicos, emocionais, psicológicos, enfim, vai acabar com tudo. O que Jesus está dizendo, olha, depois que você encontra comigo, você abre mão desses desejos pecaminosos que destroem a tua vida, porque agora eu vou colocar outras coisas no lugar. Porque ter prazer em Jesus é entender que eu vou ter uma vida saudável, é entender que eu vou ter uma vida agora que eu vou desfrutar do melhor e sem me prejudicar, e vou continuar sendo feliz.
Eu vou continuar a festar, mas agora, quando eu festar, não acordo com dor de cabeça no outro dia da ressaca. Pelo contrário, eu acordo bem, porque eu revigorei lá junto com os irmãos. Abro outro parênteses, como isso está fazendo falta para nós, a gente não consegue mais se encontrar e fazer as nossas festanças, né? Então o que Jesus está dizendo em primeiro lugar para nós, nesse encontro com esse primeiro homem é: quer andar comigo? Tem um preço, e o preço é largar a tua vida de pecado, a vida que você antes achava que era boa, mas só estava te destruindo, e agora ter uma vida caminhando comigo, que ainda que pareça dolorosa, é uma vida, é um encontro que leva à vida eterna. Porque ainda que essa vida aqui pareça ser totalmente ruim, dolorosa, mesmo caminhando com Jesus, o final dela com Jesus é a vida eterna, onde o próprio Senhor disse que não vai ter choro, não vai ter tristeza, e a gente vai ter uma eternidade com Jesus sem dificuldades. No céu a gente vai se abraçar sem ter medo de nada. Esse negócio que a gente usa na cara não vai ter mais preocupação, porque lá não vai existir. Um dos empregos que eu sei que não vai ter no céu, Samir, é o teu. Porque lá não vai ter doença. A gente pode até ter trabalho no céu, não sei como vai ser, mas médico e enfermeiro não vai ter. Porque lá não vai ter doença, porque o Senhor, que é o nosso médico, vai nos curar. Quer pagar o preço para andar com Jesus? Pague, porque vale a pena. Mas há um outro homem que encontra-se com Jesus, que ele me ensina uma outra coisa nesse encontro, que é não deixar para depois. A gente chama isso de procrastinar, deixar para depois as coisas, deixar para fazer algo depois. E andar com Jesus, a gente tem que ser dinâmico, não dá para ficar deixando para daqui a pouco. A gente tem que ir fazendo, tem que desenvolver, a gente tem que encontrar jeito de fazer as coisas, porque a pregação do Evangelho ela é rápida, precisa ser rápido, porque queremos que Jesus volte logo. Olha o que diz os versos 59 a 60. Eu vou ler na tradução da Bíblia Viva. Outra vez, quando ele convidou um homem para acompanhá-lo e ser seu discípulo, o homem concordou, porém queria esperar a morte do pai. E Jesus respondeu: deixe que aqueles que não têm a vida eterna preocupar-se com as coisas assim. O seu dever é vir e pregar a vinda do reino de Deus ao mundo todo. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. A maioria das traduções está assim. E parece que Jesus foi extremamente indelicado com esse homem. A impressão que dá ao ler o texto parece que Jesus ouve do moço o seguinte: Jesus, eu vou te seguir, mas eu vou enterrar meu pai e já vou. E Jesus fala: deixa que os mortos enterrem seus mortos. E quem ler o texto e não conhece o contexto diz assim: poxa, mas seguir a Jesus, então eu não posso nem velar os meus entes? Não é isso que Jesus está dizendo. Aquele homem estava procrastinando o chamado, estava deixando para depois o chamado, porque o pai dele estava vivo e bem vivo. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu vou seguir o Senhor depois que meu pai partir. O pai ainda fazia parte maior da vida daquele homem do que o chamado de Jesus. O pai não tinha morrido ainda. Pelo contrário, o pai estava vivo, e por isso que ele diz: deixe que os mortos, ele deixa aqueles que não estão caminhando comigo, deixe que aqueles que não têm a vida eterna, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que enterrem, deixe que você tem mais gente para fazer isso. Jesus está dizendo: olha, não estou entendendo, tem gente lá que pode fazer isso. Eu estou convidando você para caminhar comigo. Muitas vezes a gente faz do mesmo jeito que esse homem, a gente deixa para depois os convites que Jesus já fez para nós nos nossos encontros. E a gente usa as diversas desculpas que a gente já está acostumado. Eu não tenho tempo. Uma vez, em uma palestra, eu ouvi o palestrante dizendo que tudo aquilo que a gente fala que não tem tempo, porque a gente não quer fazer. E eu achei aquilo um desaforo para mim, porque eu sempre falo que eu não tenho tempo para fazer exercício. Eu pensei, ele acabou de achar então, né? Eu não quero fazer exercício. Mas ele tinha um pouco de razão. Realmente, tem coisas que realmente a gente não consegue tempo. Mas a gente usa essa frase constantemente: eu não tenho tempo.
Está corrido. Deixa para outro dia. No próximo eu vou. Interessante que esse próximo eu vou nunca vai. Depois eu vou. Nunca vai todo mundo. E a gente vai aí procrastinando os convites de Jesus. Eu me lembro de uma história, não sei se é real, eu li num livro, que contava de um rapaz que colocou no coração de falar de Jesus para um amigo. E esse amigo ia fazer uma viagem de navio. E ele pensou, eu vou falar de Jesus para o meu amigo quando nós entrarmos no carro até o porto onde ele vai pegar o navio dele. E ali eles começaram a conversar, e ele não falou de Jesus para o amigo dele. Pensou, quando eu chegar lá no lugar do embarque, eu vou falar de Jesus para ele. Só que chegou lá já meio atrasado, na correria, ele precisou correr logo para dentro do navio e não falou de Jesus para o amigo dele. Pensou, bem, quando ele chegar lá no país que ele vai, eu vou falar de Jesus para ele. Vou ligar. Mas ele recebeu a triste notícia que durante a viagem ele pegou uma doença, teve muita febre, e assim que desembarcou, morreu. Não sei se morreu com ou sem Jesus. A história não entrava em detalhe, mas a história diz, olha, o procrastinar, o nosso chamado é um perigo. A gente não sabe se tem um depois. Assim como é na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas que nós queremos para nós. Deixar para depois, eu não sei se dá tempo. Se existe uma coisa que essa pandemia nos ensinou, é dizer algumas coisas não podem ser deixadas para depois, como por exemplo, eu te amo. Você é importante, porque muitas famílias nessa pandemia não têm mais o direito de fazer isso com seus entes que se foram. E quantos que procrastinaram isso, deixaram isso para depois, e agora não tem mais chance de fazer, porque se foi. Então, deixar para depois serve para tudo quanto é coisas da nossa vida. É perigoso, principalmente o deixar Jesus ser Senhor da nossa vida. Ter encontro diário com Ele, deixar para depois, pode ser perigoso, porque eu não sei se eu vou ter um depois. A gente lá em casa, sempre quando se despede, agora com essa pandemia a gente está saindo menos para a faculdade, para o trabalho, para a escola. Acho que agora dia 18 volta, não sei. Mas a gente sempre se despede com eu te amo, os 4. Porque a gente aprendeu o seguinte, vai que é o último, né? Pelo menos foi a última coisa que a gente ouviu ou falou. Ai, pastor, que horror, está querendo morrer. Eu falei, olha, não é querendo, não estou. Ainda que o céu e a eternidade é muito bom, ou não? Deve ser, né? Eu quero ir para lá. Mas eu não sei se é o último. Esse segundo encontro com esse segundo homem me ensina que deixar para depois é perigoso. Eu não tenho que ficar arrumando desculpas, como ele arrumou. O pai estava vivo ainda. E Jesus o convida. Não procrastine, então, os convites que você tem recebido, principalmente do Senhor. O terceiro encontro que Jesus tem ali com esses homens, o último homem, versos 61 e 62, diz assim: ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O verso 61 na Bíblia Viva diz assim: ainda outro disse, sim, Senhor, eu irei, mas deixa primeiro pedir permissão aos da minha casa. Mas Jesus lhe disse, todo aquele que se deixar desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Pedir permissão. Provavelmente esse homem já era um adulto. Jesus não chamou ninguém menor de idade para seguir. Outras desculpas que nós encontramos, que nós buscamos, que é o olhar para trás, voltar lá para falar, voltar lá para fazer. Assim como a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló, que em Gênesis 19, o anjo disse, olha, não olhem para trás quando saírem de Sodoma. Não olhem. Siga em frente.
Mas, em certo momento, ela sentiu saudade da vida em Sodoma, deu uma olhadinha e virou uma estátua de sal. Saudades do passado, saudades de vidas antigas, saudade daquela forma de viver antes de Cristo, pode significar que você ainda não teve um encontro real com Cristo. Porque quando eu sento e penso em voltar atrás, é porque a vida que levo hoje ainda não tem algum significado, ainda não foi significante na minha vida. E eu preciso então dar esse significado na minha vida cristã. Eu preciso ter esse encontro real com Jesus e ter a vida tão transformada que o que passou, passou. Não sinto mais saudade daquela vida antiga, da vida que eu tinha antes de Jesus. Pelo contrário. Assim como aqueles homens e mulheres que saíram do Egito, foram caminhando pelo deserto, viram milagres, não precisava plantar nem nada, a comida chegava, o pão caía do céu, queria carne, caía carne do céu. Gente, que pessoa isso? O preço da carne hoje, você orar e quando você olha lá na cozinha, caiu lá um filé mignon na tua panela, oh Deus. E eles viam isso, viram o mar abrir, viram água sair de pedra. E uma hora eles chegam para Moisés e dizem assim: Moisés, lá no Egito a gente tinha carne na panela. Lá no Egito a gente tinha isso. Só que lá no Egito eles levavam chicotada nas costas, porque eles eram escravos. Parece que quando a gente vai perdendo um pouco, quanto mais longe do passado a gente vai tendo, isso é bom, mas parece que a gente vai esquecendo também a dor que aquele passado trazia. E a gente tem essa síndrome de passado em nós, a gente tem essa síndrome de Egito em nossas vidas, que a gente pensa assim: poxa, antes era melhor, agora está pior. Mas antes, o que você tinha antes? Você não tinha vida eterna. É igual aquela historinha que já contei aqui na igreja, do menino que perdeu o cachorrinho, e ele ficava na janela todo dia, aquela janela que dava lá para a casinha do cachorro, e todo dia ele ia lá e chorava naquela janela. Aquele cachorro já tinha morrido faz meses, mas ele ia para a janela chorar a morte do cachorro. O pai dele, incomodado com aquilo, pegou ele, levou numa janela que estava para um lago, e é onde as pessoas andavam de pedalinho, as crianças brincando na beira do lago. E o pai falou: lembra quando a gente foi andar de pedalinho naquele lago? Quantas vezes a gente correu ali? Vamos lá? Vamos. E eles andaram de pedalinho, se divertiram, e daquele dia em diante aquele garoto nunca mais foi para a janela do cachorro e ficava mais na janela do lago. A janela do lago é a janela que a gente se encontra com Cristo. A janela do lago é a janela que a gente olha uma vida diferente, mais colorida. Mas parece que o prazer da janela do cachorro parece que não sai da gente. A gente sempre quer voltar para lá. A gente sempre quer ficar ali. Parece que o encontro com Jesus não foi suficiente. Tem gente que, por exemplo, não para de reclamar da vida de hoje e fala: no passado era melhor. Mas o que você tinha no passado que você talvez não tenha hoje? Hoje a gente tem Jesus. E nesses seus encontros diários com Jesus, Ele vai te mostrando os caminhos melhores, as transformações que precisam. Porque o encontro com Jesus faz com que você seja um ser humano melhor. Por isso que eu queria convidar você a sair da janela do cachorro e ir para a janela do lago. Mudar as situações, mudar a janela da tua vida, sair de uma janela cinza e ir para uma janela mais colorida. Eu já ouvi afirmações de pessoas que ainda estão ali, e é uma afirmação que a pessoa está na parede agora, ela não está nem na janela do cachorro, nem na janela do lago. Mas é as pessoas que dizem assim: eu tenho que aproveitar a vida agora, pastor, porque um dia eu vou ficar velho. E parece que é uma frase até que com um sentido razoável, mas é uma frase perigosa. Porque você tem que aproveitar mesmo agora que você é mais novo. Você tem que aproveitar para estudar enquanto você é mais novo. Te dou um conselho: aproveita, que depois dos 40 para ir para estudar, meu Deus. Mas tem que aproveitar. Mas só que aproveite tendo encontros diários com Jesus.
Aproveite a vida agora, enquanto é mais novo, mas fazendo, cumprindo o chamado que Jesus te deu. Não precisa ir lá atrás e parar tudo. Pode continuar. Porque aonde você está, na escola, na faculdade, no trabalho que você está, você é ali um representante de Jesus. Então não dá para deixar para depois. Porque eu não tenho depois. Olhar para isso é entender que eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Se você já se encontrou com Jesus e tem olhado para trás, eu convido você a olhar para frente, para o autor e consumador da sua fé. Tem uma situação vivida por Jesus que é muito interessante, está lá em Mateus, no capítulo 4, 36 a 41, não vou ler o texto todo, mas é quando Jesus acalma uma tempestade. E no verso 40 ele diz assim, perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E quando Jesus pergunta para eles, vocês não têm fé? Não é que Jesus esperava que eles acalmassem a tempestade, que acalmar a tempestade é só ele. Quando Jesus fala, vocês não têm fé, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês já se encontraram comigo, eu estou inclusive com vocês aqui, e vocês ficaram com medo da tempestade. O que Jesus está dizendo para os discípulos nesse encontro é o seguinte, durante a tempestade, você precisa ter fé ao ponto de dormir. Porque Jesus estava dormindo. Leia o texto depois. Jesus dormia tão profundamente que o texto diz que o barco parecia que ia afundar e ele estava lá. Por quê? Porque ele sabia que ia chegar no destino final. Irmãos, a nossa vida e nos nossos encontros não tem lugar nenhum escrito dizendo que no mundo nós não teremos Não há nenhum lugar na Bíblia dizendo que no mundo sereis blindados do Covid. Não há. Lutas, dificuldades, doenças podem sim nos atingir. E quando nos atingir, eu não tenho que olhar para trás e dizer assim, poxa, se eu caminho com Jesus, por que eu passo por isso? Eu tenho que perguntar para Jesus o seguinte, já que eu estou passando por isso, o que aprendo com isso? Porque olhar as tempestades e reclamar, murmurar, significa que eu ainda não tenho fé. Mas quando eu passo por elas e as venço, não foi por mim, mas foi justamente pela fé em Cristo. O verso 62 de Lucas 9, caminhando para o fim, diz que todo aquele que se deixar desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Se você tem deixado aquilo que o Senhor já tem te dado, aqueles convites que Ele tem feito, pense bem. Talvez você precise buscar mais a presença dEle, ter mais encontros com Ele, encontros diários, ter encontros com Jesus para confrontar a nossa prioridade de vida, que talvez não esteja em consonância com a prioridade dEle para nós. E a prioridade dEle para nós é sempre melhor. Ter encontros diários com Jesus me ensina que eu pago um preço. Não que Ele não quer me ver feliz, pelo contrário. Quando eu pago esse preço, aí é que eu me torno feliz, aí que eu me torno alegre, porque aí eu pago o preço pelo amor dEle, por Ele e por mim. E quando eu tenho esse encontro com Jesus, eu começo a entender que eu estou nos lugares certos que Ele quer para mim, e eu não olho mais para trás, porque o que passou, passou. São duas coisas que na vida a gente não muda, passado e futuro. Passado porque já foi, e futuro porque não veio. E se eu quero um futuro diferente do meu presente, eu tenho que fazer isso aonde? É no presente. Porque como que eu mudo o meu futuro se eu não estou lá? Futuro para mim não existe. Vai existir. O que vai me proporcionar o futuro é o que eu quero agora no presente. E parece que o que a gente menos enxerga é o presente. É onde eu estou agora. Porque a gente fica tão fixado na frente. E aí eu sou ansioso. E aí eu sofro com ansiedade. Ou então eu fico tão fixado no passado. E aí eu fico depressivo. E eu não consigo olhar para o agora.
E por isso agora eu quero convidar você a ter um encontro com Jesus. A encontrar-se com Ele nesse momento. Diferente desses 3 homens, como eu disse, foram encontros que não foram tão marcantes, porque eles não deixaram. Mas pode ser muito marcante e definitivo e transformador para você hoje. Por isso deixe de lado a procrastinação, ou deixar para depois. Deixe de lado as tuas prioridades que talvez não estejam muito equilibradas com aquelas do Senhor. Deixe de lado os desejos do passado. Deseje o futuro, sim. Futuro de esperança e de eternidade com Ele. Vamos orar. Ó Pai, queremos durante esses domingos ter encontros marcantes com o Senhor. Não só no domingo, mas encontros diários. Encontros de oração, de estudo da Tua Palavra. Encontros, ó Deus, pedindo ao Senhor direção. E peço ao Senhor agora, ó Deus, se há alguém, ou aqui no prédio, ou que nos assiste em casa, que ainda não teve um encontro marcante com o Senhor, que hoje seja o dia. Que hoje seja o dia de transformar a vida. Ser um novo homem, uma nova mulher. Deixando de lado, ó Deus, talvez as tempestades, não as ignorando, mas é sabendo, ó Deus, que pela fé irão vencê-las. Sabendo que podem sim dormir, ter o sono do justo, pois o Senhor está no barco com eles. Talvez, ó Deus, o sono lhes falte, as ansiedades lhes sejam tão amigas, porque, Senhor, só prestam atenção na tempestade e ainda não perceberam que mesmo diante delas o Senhor está conosco, porque o Senhor nunca nos abandona. Por isso que seja uma noite de encontro, que hoje seja um encontro marcante na vida dessa pessoa, encontrando, Senhor, a prioridade para a sua vida, e essa prioridade se chama Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas. É assim que eu oro e é assim que te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.